crianças, tudo bem? Chegou sexta-feira e hoje nós vamos trabalhar o livro do EMAI. Mas antes, nós vamos fazer uma rápida explicação do que são frações, tá? Que eu não sei se vocês já aprenderam ou não. Frações. Fração, uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, agora eu trouxe umas imagens de coisas do nosso dia a dia que são frações. A pizza é um exemplo, tá? Você pega uma pizza inteira e divide em 8 pedaços iguais, tá? Esse chocolate é uma barra inteira e tem vários pedacinhos, que são pedacinhos que têm tamanhos iguais, foram divididos igualmente, tá? Temos a maçã. Não sei se vocês lembram quando vocês vão comer maçã na escola, que vocês não aguentam tudo e vocês pedem para as meninas da cozinha cortar ela ao meio. Então, quando as moças da cozinha estão cortando ela ao meio, elas estão fazendo uma fração. Elas estão pegando a maçã e dividindo em 2 partes iguais, tá bom? Então, atenção! Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Então, a maçã, quando você não dividiu ela, é um inteiro. A pizza toda, um inteiro. A barra de chocolate, um inteiro, tá? Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo-o. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações, tá? Então, quando a gente pega a maçã, se eu corto um pedacinho e um pedação, eu não posso colocar ela como fração, porque as partes não são iguais, tá? Então, precisa estar cortado ao meio e resultar e formar 2 partes iguais. Então, por exemplo, aqui a gente tem a maçã, que é o inteiro. Aqui ela foi dividida em 2 partes iguais. Aqui ela foi dividida em 3 partes iguais. E aqui ela foi dividida em 4 partes iguais, tá? Então, esse é um inteiro e esses que foram divididos são frações da maçã. Então, como que eu vou escrever a fração? Aqui eu peguei uma pizza. Em cima, eu vou colocar a quantidade que eu pintei ou que eu comi, tá? Então, no caso aqui, 5 pedaços pintados. E 8 é a quantidade de partes que eu dividi essa figura. Aqui, eu dividi essa figura em 4 partes iguais. E eu pintei uma única. Aqui, eu dividi essa figura em 2 partes iguais. E eu pintei uma única, tá? E agora, como que eu faço? Agora, não, desculpa, ainda não é a leitura. Então, o que chama essas partes, como chama essas partes da fração? A parte de cima chama numerador. E o que é numerador? Numerador é a parte que iremos usar. Exemplo, a parte que iremos comer ou a parte que pintamos. E denominador é a parte de baixo e é o número de partes que será dividido. Então, vamos retornar aqui. Qual desses é numerador? O número 1, tá? Que é a quantidade de partes que eu pintei. E qual que é o denominador? O número 2, que é a quantidade de partes que eu dividi a minha figura, tá bom? E aqui nós vamos aprender como a gente lê essa fração, tá? A Pro sempre dá exercícios assim, escreva como se lê os números. Então, vocês precisam também saber como se lê as frações, tá? Se o numerador é a parte de cima ou a parte de baixo? A de cima. Se o numerador for 1, os denominadores de 2 a 9, a gente vai fazer essa leitura. 1/2, quando for 2, embaixo. 1/3, quando for 3, embaixo. 1/4, quando for 4. 1/5, quando for 5. 1/6, quando for 6. 1/7, quando for 7. 1/8, quando for 8. E 1/9, quando for 9. Lembra? Embaixo, esses números de 2 a 9. E em cima, o número 1. Em cima é numerador e embaixo denominador, tá? Agora, quando o numerador
foi um número diferente de 1, tá? E mais o denominador continuar sendo de 2 a 9, a gente lê assim, ó. A gente lê o número de cima como ele é lido mesmo e como a gente aprendeu na figura anterior. Então, ó, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 sétimos, 7 oitavos e 8 nonos, tá? Por exemplo, 8 nonos. Quantas partes eu dividi a minha figura? 9. E quantas partes eu peguei? 8, tá bom? Agora, se o numerador, tá? É igual a 1 e o denominador é maior que 10, tá? Então, lembra que a gente leu oitavo, nono. A partir do 11, do 12, do 13, a gente vai colocar o número que está em cima, 1, o número que está embaixo, 11, e a palavra avos. Então, ó, 11avos, 12avos, 19avos, 98avos, 139avos, 1.347 avos, tá bom? A gente vai colocar sempre a palavra avos e vai ler o número normal, tá? Agora, se eles forem múltiplos de 10, ou seja, ele tiver um zero aqui ó, no final, tá? Você vai ler assim, ó. 1/20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, centésimos, duzcentésimos, trecentésimos, quadrigentésimos, quingentésimos e milésimos, tá bom? Então, é assim que vocês vão fazer a leitura. Então, essa é uma breve explicação sobre as frações. Agora, nós vamos para o EMAI. Então, o EMAI, nós vamos aqui para a página 52, tá? Marcela tinha dúvidas para ler os números apresentados abaixo e perguntou para sua mãe. E ela fez essa leitura: 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 e 2/11. E o que vocês vão fazer? Relacione cada número com a sua leitura. Então, aqui, ó. Aqui é 2/4. Eu vou procurar aqui, ó. Ele está aqui embaixo. 2/4. Então, eu vou pegar aqui o número e vou ligar ele aqui, tá? E você vai fazer a mesma coisa com os outros números. Essa é a página 52. Depois, vocês vão vir para a página 53. Marcela precisa pintar a parte indicada pela fração em cada uma das figuras. Ajude nessa tarefa. Lembra? A parte aqui, gente, ele tá porque ele tá deitado, ele não tá em pé como você colocou na figura. É uma forma de você representar, tá? No livro, no computador, tá bom? Não está errado, tá? Então, aqui, ó, o primeiro número, ele é o numerador e o segundo número, ele é o denominador, tá? E como que a gente sabe quantos que vai pintar? Lembra? O numerador é a quantidade que a gente pega para comer ou que a gente pinta. E o número denominador, o de baixo, ou aqui o segundo, é o número que a gente dividiu nossa figura. Então, 4. Nossa figura tem que estar dividida em 4 partes. Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Sim, tá? E quantas partes eu vou pintar? 3. Então, vocês vão pegar um lápis de cor, da cor que vocês quiserem, bem bonitinho, e vai pintar só 3 quadradinhos, tá? Vamos ver essa aqui. 1/3. A figura foi dividida em 3 e eu vou pintar quantos quadradinhos? Quantos triângulos, desculpa? Um só, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer nessa página aqui, na 53. E para terminar, vocês vão vir aqui na página 54. Marcela, observando as figuras, verificou que em alguma delas estava pintada a quarta parte. O que é a quarta parte? É você dividir a figura em 4 e você pegar um único quadradinho ou um único pedaço, tá bom?
e aí ela quer saber em quais delas isso ocorreu. Vocês podem circular ou vocês podem marcar aqui as alternativas. Vou dar um exemplo. Aqui na A, vamos ver. 1, 2, 3, 4. A figura está dividida em 4 partes e ela pegou um só. Então, a A está pintada a quarta parte. Então, vocês podem ou circular, ou fazer um X, ou marcar aqui embaixo letra A. Tem outras, tá bom? Eu dei só um exemplo. Vocês podem anotar aqui, ó. Tem um espacinho para vocês anotarem. Agora aqui, ó. Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte de cada figura. Você acha que ela acertou? Sim, por quê? E não, por quê? Essa aqui, né? Vou dar um tempinho para vocês analisarem. Presta bem atenção em quantas partes foi dividida. Se realmente tem alguma figura que ela pintou a terça parte. Agora eu vou dar uma dica para vocês, ó. Aqui, embora tenha, ó, tem quantos quadradinhos? Ó, tem 3 aqui, 4 aqui, tem 12 quadradinhos, tá? E ela pintou 4. Vamos supor que aqui, ó, não tenha essa divisão, tá? Vamos supor que ela dividiu assim só. 1, 2, 3. Ela pegou a terça parte? Pegou, porque ela pegou uma fileira inteira, ó. Se a gente for ver em fileiras, quantas fileiras está dividida? 3 na horizontal. E ela pegou a fileira inteira. Ela pegou uma fileira inteira de 3 fileiras. Então, ela pegou a terça parte, tá bom? Se aqui, ó, ela não tivesse pintado, tivesse deixado em branco, tivesse pintado só esses 3 quadradinhos, aí ela não teria pintado, tá bom? Então, a atividade de hoje vai até a página 54 do EMAI. Beijo, crianças, e bom final de semana para vocês.